amigos professores da revista Viver Mais, adolescentes de 15 a 17 anos. A paz do Senhor! Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula desse trimestre. E eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E nesse trimestre nós estamos falando sobre o Pentateuco. Esse é o nosso tema da revista e hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 5, Israel, tempo de libertação. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é Ajuda do Céu. Nosso objetivo com essa dinâmica é demonstrar que Deus nos chama e nunca nos abandona, mas nos faz viver coisas extraordinárias. Nós estamos baseando essa dinâmica em Isaías 41:13, que diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então veja como proceder nessa dinâmica. Então, para essa dinâmica serão necessários esses materiais: um copo com água e alguns clipes de papel, tá? Bom, você irá proceder da seguinte maneira: você vai posicionar essa água em frente aos seus alunos, numa mesa, em algum lugar assim, e vai chamar 2 ou 3 voluntários para brincar. Vai ser simples, você vai dar um clipe de papel para cada um deles e vai dizer assim: vocês vão ter que colocar na água esse clipe de modo que ele fique flutuando, tá? Ele não pode afundar. E eles vão tentar, mas o clipe vai afundar, tá? Provavelmente eles não vão conseguir fazer isso. E aí você faz com 2 ou 3 alunos, tá? E aí depois disso, quando eles tentarem e não conseguirem, você vai pegar 2 clipes. Olha, aqui nesse momento é importante que não seja um clipe grande, né, nem médio, seja um clipe, o menor clipezinho que você tiver. Você vai pegar um desses, tá? O menor que você tiver, e você vai pegar um clipe e vai abrir assim, tá bom? Vou abrir ele dessa forma. E aí você vai pegar esse clipe menor, vai colocar dessa forma em cima do clipe, tá? E vai entrar bem devagar aqui na água, assim. E vai afundar. Tá vendo? O clipe ficou boiando. E aí você vai fazer isso na frente dos seus alunos, mostrando que o clipe está flutuando. E você vai dizer para eles que sozinho eles não conseguem. Muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas sozinhos. Vou até tentar colocar esse aqui. Ó. Tá vendo? Tem que ser um clipe pequeno, tá? Para que ele flutue. Se for esse grandão, ele vai cair. E aí você vai dizer para eles que muitas vezes sozinhos nós flutuamos, mas Jesus nos deixou um consolador, que está sempre conosco, que nos ajuda. Como esse clipe aqui. Moisés não conseguiria sucesso, ele afundaria com certeza se Deus não o ajudasse, mas Moisés flutuou, né? Moisés pôde fazer tudo aquilo que Deus disse porque Deus era com ele. Então faça isso na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando da lição de número 5, Israel, tempo de libertação. Bom, na lição passada nós começamos a estudar um pouco da vida de Moisés, esse grande homem de Deus, e hoje nós iremos nos aprofundar mais ainda nessa história que traz muitas lições para nós e para os nossos adolescentes. Bom, conforme nós estudamos na lição passada, nós sabemos que Moisés teve que sair às pressas do Egito, porque Faraó o queria matar, porque ele havia matado também um egípcio. Então Moisés sai de lá. E hoje nós iremos nos aprofundar um pouco mais nesse tempo que ele passou na terra de Midian e o quanto que ele amadureceu e ainda mais, o propósito de Deus não caiu por terra. O propósito de Deus se manteve de pé para a vida de Moisés, mesmo com essa situação tendo acontecido. Então nós sabemos que Moisés ele saiu do Egito como um fugitivo. Ele saiu do Egito procurado, jurado de morte. Porém, nessa lição, nós veremos que Deus chama Moisés a voltar ao mesmo lugar de antes. Algo muda em Moisés. É que Moisés agora ele estaria debaixo de uma palavra de Deus. Moisés ele não chegaria ao Egito agindo como ele agiu há 40 anos atrás, mas agora ele seria um novo homem agindo de acordo com a palavra de Deus. E isso me ensina muita coisa. Isso precisa nos ensinar nessa lição. Que Moisés ele volta para o Egito, não mais como um fugitivo, não mais como um assassino. Moisés volta para o Egito como um grande libertador, por causa da palavra que ele recebeu de Deus, por causa da promessa que ele recebeu de Deus e da ordem que Deus deu a ele. Então, isso nos mostra que para tudo que nós vamos fazer, para tudo que nós queremos fazer, nós precisamos estar debaixo de uma palavra de Deus. Nós precisamos estar debaixo da ordem de Deus, porque quando Deus fala,
tudo dá certo. Porque quando a ordem vem de Deus, nada impede a ordem de Deus, nada impede os propósitos do Senhor. Os seus propósitos não podem ser impedidos. E é da mesma maneira assim nas nossas vidas. Nós precisamos entender que para tudo que vamos fazer, precisamos estar debaixo da palavra de Deus. Então Deus chama Moisés, ele se apresenta a Moisés e o chama para voltar ao Egito. Mas o mais interessante e um dos detalhes que mais me chama a atenção é que Deus faz isso por causa de um motivo. E quando Deus se apresenta a Moisés e diz para ele o motivo pelo qual ele está se apresentando a ele, ele diz: o meu povo clama, Moisés, e eu desci para livrá-los. Ou seja, por causa do clamor do povo, Deus lembrou deles. Por causa do clamor do povo, Deus chama Moisés para livrá-los daquele Egito, daquela dor que eles estavam vendo lá. Então nós entendemos que Deus está interessado nas nossas dores. Deus está interessado em nos escutar. O Criador do universo, dos céus e da terra, está interessado naquilo que nós vivenciamos. Assim como ele ouviu o povo de Israel, assim como ele se lembrou deles e chamou Moisés para ajudá-los, Deus continua ouvindo a nossa voz. Deus está interessado e se importa conosco. E outra coisa que fica claro na lição de hoje é o tamanho processo de amadurecimento que Moisés passou lá dentro da terra de Midian. Moisés passou 40 anos longe da terra do Egito para que ele se tornasse, então, o momento perfeito, para que ele se tornasse o homem perfeito para ir até a terra do Egito tirar o povo de Israel. Então conhecemos esse grande homem de Deus na Bíblia, nós conhecemos ele como um grande líder, como um grande libertador, mas acabamos muitas vezes nos esquecendo do processo que ele teve que passar para amadurecer. E isso precisa ficar muito claro no coração dos adolescentes, porque talvez eles vivam uma ansiedade de serem perfeitos nesse momento, mas eles ainda têm um grande caminho de amadurecimento na palavra de Deus, um grande caminho de amadurecimento ministerialmente, um grande caminho de amadurecimento na sua vida. Então eles precisam entender isso. Moisés também teve que passar pelo processo de maturidade e nós precisamos deixar claro isso para os adolescentes. Não ficarem ansiosos, porque Deus certamente irá fazer a obra na vida deles. Então Moisés foi um grande marco na história do povo de Israel, mas antes disso ele se permitiu viver os momentos de aprendizado com Deus. Ele se permitiu aprender com o erro dele lá no Egito. Ele se permitiu aprender dentro de Midian e ele viveu tudo o que Deus queria por causa desse processo que ele vivenciou. E não é diferente em nossos dias. Muitas vezes Deus nos esconde e nos deixa numa terra longe para que nós possamos entender quem somos nele primeiro, para depois sermos referência para outras pessoas. Primeiro ganharmos maturidade, para depois vivermos o chamado de Deus, para viver mais. Os nossos adolescentes precisam compreender a importância de viver cada etapa das suas vidas, tentando aprender o máximo com isso. Eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar nos seus estudos. O tema dessa semana é o perigo da precipitação. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo desse trimestre, ou Pentateuco, a sua revista do trimestre, você pode estar fazendo isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones que está passando na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.